que deixei para trás depois da maternidade e da conversão? Perfeccionismo, será? Olá, eu sou a Carolina Ferrari, a peregrina. Aqui a fé encontra a vida como ela é. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Existe uma versão de nós mesmas que precisa morrer para que outra floresça. E talvez uma das maiores ilusões da modernidade seja a gente achar que amadurecer é acumular coisas. Mais experiências, mais estímulos, mais consumo, mais reconhecimento, mais versões de si mesma. Mas nos últimos anos, especialmente depois da conversão e da maternidade, eu comecei a perceber que amadurecer foi muito menos sobre acumular, conquistar e mais sobre depurar, sobre podar. Assim como a videira é podada para frutificar, nós também somos. E algumas perdas não diminuem, mas refinam. Primeira coisa que eu precisei deixar para trás foi a necessidade constante de validação. Eu comecei a me dar conta que eu tinha essa necessidade de validação quando eu comecei a empreender, especialmente aqui no digital. Inicialmente eu tinha um pouco de medo de me expor, né, aquela vergonha, na época não era tão comum, né, essa exposição nas redes sociais, mas não era nem tanto em relação aos seguidores que iam surgir, né, as pessoas distantes, mas sim em relação aos próximos. Então, por exemplo, eu era enóloga e eu ia falar sobre vinhos, mas meu esposo, ele tinha muito mais conhecimento do que eu. Então, se eu falasse alguma besteira... E aí, aquela necessidade, né? Que a gente que produz conteúdo sabe. Então, fiquei no vácuo ali, ninguém respondeu nada, ninguém falou, ninguém interagiu. Aquelas validaçõezinhas, né? Que aí vão vindo à tona. E quando falo do mundo do vinho, isso também, para mim, isso foi mais à frente, né? Ficou muito nítido, porque na questão dos eventos sociais, socializar, né? Ter que tomar para acompanhar, né? E isso, inclusive, foi algo que, para mim, ficou assim... Consegui realmente, de fato, desapegar disso agora, recentemente, tá, gente? Foi depois da maternidade, porque aí a gente já não toma, né? E natural, todo mundo respeita. Mas, por exemplo, o Francisco, eu só amamentei o primeiro mês. Então eu poderia estar tomando normalmente. E hoje eu escolho muito. Hoje, de fato, eu tô vivendo mindfulness na minha vida, né? Porque eu prefiro beber menos e beber melhor. É quando eu sinto, né, que eu quero que aquele momento... Não que eu só tome vinhos, né, de medalhas, não é sobre isso, né, gente? Claro que eu vou fazer melhores escolhas, mas, por exemplo, se eu sinto que naquele momento, né, às vezes, numa festa de colônia, né, que é um momento que às vezes eu quero, né, aí vem o pertencimento, ó. Eu achando que tinha me livrado, tá vendo? Eu quero tomar, né, eu vou tomar, mas não tomar os montões, né, e tomar sempre, né, porque eu sou enóloga, eu tenho que estar sempre tomando, as pessoas vão perguntar o que eu tô achando, sempre eu tenho que dar o meu veredito sobre aquele vinho. Não tenho, entendeu? E você que trabalha com vinho, por favor, liberte-se. A segunda foi o excesso. O excesso, para mim, já é algo que vem sendo trabalhado, né, para quem acompanha meu caminho sabe que foi meu grande questionamento, né, ali para fazer a minha peregrinação a Santiago de Compostela. Mas ali foi já o excesso com o vinho, né, que eu me dei conta, excessos assim de ostentação, né, tava levando um estilo de vida que eu não me identificava, que eu sabia que não era o que eu queria para mim, nem o que Deus queria para mim. Mas o excesso sempre foi uma realidade na minha vida, né, desde o meu nascimento. Minha mãe fala que eu, né, era realmente assim, fora da curva a questão de comer, né, então era já algum buraco que eu tentava preencher. Excesso de comida, e aí quando a gente fala de bebida fica mais fácil, mais óbvio perceber, mas um excesso aí que para mim sempre me acompanhou, excesso de estudos, né? Excesso de estudos, excesso de títulos, de certificados. Eu sou daquelas que colecionava certificados desde a infância, né? Os boletins de destaque, tudo isso. Então eu percebi que muitas vezes o excesso não nasce da abundância, tá? Mas nasce do vazio. Aí é pesado.
Então, eu senti um convite a viver a temperança, a viver a sobriedade em tudo, em estar presente. Porque para eu estar presente, eu não posso estar anestesiada, eu não posso estar sob efeitos, né? E aí, gente, tem que falar de tudo, né? Tudo pode estar ali nos dando uma onda, né? E às vezes é lícito e ilícito, né? Então não tem... São diferentes formas ali de excessos, né? São muitas coisas hoje, excessos, né? De dopamina, né? De telas. A gente vive anestesiado, né? Então o convite à sobriedade. A terceira foi o imediatismo. Esse aqui eu era mestre em querer soluções milagrosas, pílulas mágicas. O jeitinho brasileiro, e a gente acha que vai conseguir tudo fácil. Eu era dessas. Então, hoje eu vejo, né, o quanto isso vai contra a natureza. Na natureza não as coisas não são fáceis assim, né? Tem o ciclo todo a ser percorrido. E quando a gente pega um bom vinho, ele amadureceu lentamente, né? Ele teve tempo de cave. E é assim para tudo, né? Nas relações, no casamento, na maternidade, na fé, no vinho, na alma. Não querer atropelar as coisas. A quarta foi o barulho constante. Sabe assim, aquela pessoa que abre 1000 abas no computador, que tá ouvindo uma música, ouvindo um podcast, tá escrevendo um artigo, Era eu. Tinha que otimizar tudo. Então como que eu vou ouvir se eu não permito? Então sair do ruído para calar, né? Quando eu me coloquei a caminho, peregrinar é muito sobre isso, né? Toda vez que eu vou fazer uma peregrinação, eu me dou conta do quanto a minha mente está acelerada, quanto meus pensamentos estão assim me atropelando, e aí no decorrer do caminho isso vai se assentando, né? Eu consigo curtir o silêncio e ver que é um silêncio fértil. A última que eu precisei deixar para trás, que ainda é um processo que eu venho trabalhando, é a desordem. Não só da casa, mas da vida, da mente, como eu falei com vocês, falta de ritmo, sabe aquela aversão à rotina, mas ao mesmo tempo, desde cedo eu notei que ela me fazia bem. Então não se trata de perfeccionismo, não se trata daquela rotina. Muito tempo eu fiquei me auto-sabotando porque eu achava que a rotina tinha que ser todos os dias fazer a mesma coisa. Então se eu não fizesse todos os dias, então eu já tinha falhado, já me culpava e parava, né? E bem assim, dramática, né? Adoro uma desculpinha para não conseguir manter o negócio. Mas quando vieram os filhos, aí que eu tive mais noção. Aí que me veio a urgência de que eu tinha que rapidamente consertar aquilo, trabalhar aquilo em mim, porque se eu não tivesse essa ordem, quem tem filhos sabe, né? Se a gente não coloca a ordem, tudo por água abaixo, né? Todo o esforço vai por água abaixo. E como uma das minhas grandes preocupações na educação das crianças sempre foi a educação, né? Desenvolvimento mesmo deles, né? De identidade, né? Do self, de caráter, mas também de virtudes, né? Eu preciso ser exemplo. E não que eu não vou falhar, que eu não falho, tá, divina? Mas é uma busca constante, por isso a peregrina, né? Mas partilhando aqui com vocês que esse para mim é um grande desafio. Então, sustentar uma ordem viva, humana, flexível, que respeite ciclos, né? Mas que tenha um ritmo ali. Hoje, depois de muita luta, eu entendo que organizar uma casa é muito mais sobre fazer as pazes da alma com a realidade. Sabe assim, se contentar com um pouco? Eu tinha que, não posso ser mais uma, eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que fazer grande. Eu sempre fiquei nessa busca de grandes feitos, eu acho que é uma coisa da nossa geração também, né? As mulheres que têm essa busca da performance, né, de títulos, né, inalcançáveis e ser bam, bam, bam. Então, para mim era muito difícil, né, me colocar nesse lugar de reconhecer o valor do trabalho de bastidores, né? E é engraçado que hoje eu vejo que eu sempre tive tanta vocação para isso, eu sempre amei tanto, né, levar as pessoas que estavam ao meu redor, desde do meu irmão, né, mais novo, sempre quis, né? Sabe assim como
aqueles coachings americanos, né, os mentores lá, né, treinadores. Eu sempre fui essa pessoa que gostava me realizava mesmo, né, vendo que a pessoa que estava perto de mim crescia. Então hoje eu vejo que isso é uma vocação, né, num trabalho de bastidor. Não quer, né, não é você que se destaca, mas você empurra. E a maternidade ou a vocação feminina é isso, né, um trabalho de raízes, né, de aprofundamento. Hoje eu entendo que o amadurecimento não tem mais tanto a ver com parecer mais interessante, mas em se tornar mais inteira, mais presente, mais sóbria, mais profunda, mais ordenada interiormente. Talvez crescer espiritualmente seja justamente isso. Permitir que Deus retire aquilo que está impedindo a gente de frutificar. Divina, eu quero saber de ti. O que você precisou deixar para trás para amadurecer? Me conta aqui nos comentários. Vou adorar te ouvir.